eita glória, me queima, 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 me queima. Na palma da mão. Já chegou, já chegou, o Espírito Santo já chegou. Já chegou, já chegou, o Espírito Santo já chegou. Já chegou, o Espírito Santo já chegou. O Espírito Santo já chegou. Eu sinto em minhas mãos, eu sinto em meus pés, eu sinto em minha alma e todo o meu ser. Eu sinto em minhas mãos, eu sinto em meus pés, eu sinto em minha alma e todo o meu ser. Aquele que caminhou sobre as águas, aquele que caminhou olha que lindo, está aqui, está ao teu lado, está aqui, está ao teu lado, como fogo caindo sobre mim, como fogo caindo. Me queima, 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 me queima. Aleluia! Me queima, me queima, me queima, me queima, me queima. Do início, já chegou o Espírito. E ele tá por aí, meu irmão, ó. Já chegou, o Espírito Santo já chegou. Já chegou, o Espírito Santo já chegou. Já chegou, o Espírito Santo já chegou. Eu sinto em minhas mãos, eu sinto em meus pés, eu sinto em minha alma e todo o meu ser. Eu sinto em minhas mãos, eu sinto em meus pés, eu sinto em minha alma. Aquele que caminhou, aquele que caminhou, está aqui, está ao meu lado, está aqui, está ao meu lado, como caindo, caindo sobre mim, como fogo caindo sobre mim. Me queima, 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 me queima. Aleluia! Me queima, me queima, me queima, me queima, me queima, me queima. A banda continua fazendo o seu trabalho, a igreja segura na palma da mão. Meus queridos, nós estamos aqui na igreja cultuando, adorando e exaltando o nome do Senhor. E tem um povo em casa que nos assiste também. Nós vamos repetir essa canção e nós vamos mandar bênção lá para casa dele e para casa dela. E quem sabe no próximo culto você não esteja conosco aqui, hein? Vai ser bênção na tua casa, na tua família, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos declarar que todo mal será arrancado, será queimado pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. E você que está nos assistindo, você pode daí num ato de fé declarar que todo mal que está na sua vida será queimado em nome de Jesus, amém? Vamos do início mais uma vez, adorando e exaltando o nome do Senhor, declarando que Ele já chegou. Aleluia, Ele está aqui pronto a ouvir o nosso pedido. Já chegou, o Espírito Santo já chegou. Já chegou, o Espírito Santo já chegou. Já chegou, o Espírito Santo já chegou. Já chegou, o Espírito. Vai recebendo, meu irmão. Eu sinto em minhas mãos, eu sinto em meus pés, eu sinto em minha alma e todo o meu ser. Eu sinto em minhas mãos, eu sinto em meus pés, eu sinto em minha alma e todo o meu ser. Por quê? Aquele que caminhou sobre as águas, aquele que caminhou sobre as águas, está aqui, está ao meu lado, está aqui, está ao meu lado, como fogo caindo sobre, como caindo sobre mim. Me queima. Toca na tua vida nessa noite, no teu corpo, e vai sendo curado de toda enfermidade em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Me queima, me queima, me queima, me queima, me queima, me queima.
queima, me 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 queima. Oh, aleluia! E que possamos ser contemplados com as maravilhas do Senhor Jesus para a nossa vida nesta noite, amém? Aleluia, glória a Deus. Quero convidar você nesse instante, fechar os teus olhos, pôr a sua mão na altura do seu coração, se possível for, e nós vamos entrar num momento de intimidade ainda maior com o Senhor, declarando que não há nada, não há trancas de ferro, não há portas de bronze, não há muro de pedra que possa interromper a ação do Senhor na nossa vida, a ação do Senhor nos nossos caminhos. Não há ferrolhos, nada pode impedir aquilo que o Senhor tem preparado para a nossa vida. Meu irmão, vamos, antes de começar essa canção, levantar uma oração ao Senhor Jesus nessa noite. Junto comigo oramos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, estamos na Tua casa, Senhor, diante de Ti, diante da Tua presença, meu Deus, invocando pelo poder que há no Teu nome nesta noite de domingo, para que possamos ser abençoados, para que possamos, Senhor, ser prósperos, possamos ser curados, meu Deus, e que o Teu nome venha a ser glorificado nesta noite, neste lugar, em o nome do Senhor Jesus. Com os olhos fechados e a mão no seu coração. Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doenças, nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele crê. Por toda a minha vida, oh aleluia, diga para ele, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida, aleluia, e nunca me cansarei. O Senhor falou teu ouvido nessa noite, posso ouvir a sua voz, é mais doce do que o mel, aleluia, que me tira desta cova. Ele te transporta, meu irmão, e me leva até o céu. Não importa o momento nem a situação, já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas sua voz me acalmou. O poder do Senhor, tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro, oh glória a Deus, no teu colo, ó Altíssimo. Então declare dizendo: não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da sua voz.
sua voz. Não, aleluia, nem culpas que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura. Escuto para os que nele crer. Aleluia, a palavra do Senhor nos garante que o Senhor não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A sua palavra é pura, a sua palavra é verdadeira e a sua palavra é fiel, meu irmão. Quando o Senhor Jesus disse em sua palavra que nós poderíamos lançar todas as nossas ansiedades sobre Ele, pois Ele estava falando uma verdade pura e sincera. Se estás passando por um momento de ansiedade, de dificuldade, lance ao Senhor nessa noite, meu irmão, e desfrute das grandezas, das maravilhas, de tudo que o Senhor conquistou através da sua morte na cruz do Calvário, para mim, para você, para sua casa. Ah, meu irmão, vamos tomar posse nessa noite de tudo que por herança nos foi deixado, pois a sua palavra é fiel, a sua palavra é pura, e a sua palavra não volta vazia. Eu quero ouvir toda a igreja num coro muito lindo, exaltando e adorando ao nome do Senhor Jesus, fazendo o refrão desta música como se fosse a sua oração, e assim estaremos todos juntos numa só voz, exaltando e engrandecendo o nome daquele que merece toda a honra e toda a glória. Vamos todos juntos? Todos juntos. Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doenças, nem culpas que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura. Escuto para os que... Povo de Deus, mais uma vez, não há ferrolho, nem porta, glória a Deus, que se fechem diante das... que Deus maravilhoso é o nosso. Não há doença, Nada pode parar o poder de nem Deus. culpa Oh glória, que fiquem de pé diante de nós. sim, sim, E a tempestade ela se acalma se acalma na voz daquele que tudo criou, sim. pois sua palavra, Senhor está entre nós, é pura. ela é escudo, Escudo para os que nele creem. nosso Deus, nosso amado Pai. Nos apresentamos ao Senhor, ó Deus, nesse domingo todo especial. Domingo em que alguns, Senhor, se aplicam no que nós chamamos de festa da carne. Mas nós nos aplicamos, Senhor, aos assuntos espirituais. Nós estamos firmes
já vem desde o início do ano, no propósito de compreender e ter mais do Teu Espírito Santo, Senhor, de ter mais sobre nós, sobre nossa vida, a ação do Teu Espírito Santo. Meditamos exaustivamente sobre os dons do Espírito, Senhor, e eu rogo, meu Senhor, ó Espírito Santo, tenha liberdade aqui, tenha liberdade, Senhor, alcance cada pessoa, cada vida, cada família, aos quatro cantos, Senhor, deste ambiente sagrado, os departamentos, seja infantil, seja o berçário, o templo, Senhor, envolva-nos, ó Pai, com Tua glória, envolva-nos, Senhor, com a Sua divina presença, envolva, Senhor, envolva e aqueça os frios corações. Se há, meu Deus, algum coração distante da Tua bondosa presença, se há alguém, Senhor, ainda desligado ou muito longe, traga para perto, Senhor, traga para perto, Senhor, nos captura, Senhor, com Teu grande amor, nos captura, Senhor, com Tua grande presença e santa presença. Aleluia, aleluia, aleluia. Quero te ver orando, quero te ver bem perto de Deus, cristão, bem perto dele. Não há ferrolho, canta. Não há ferrolho, nem portas que se fechem diante da Sua voz. Não há doenças, nem culpas que fiquem de pé diante de nós. Aleluia! E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois Sua palavra É pura. Diga, igreja, escudo. Para encerrar o hino, hein? A voz da igreja de Jesus. Não há ferro, louva mesmo, cristão, louva mesmo. nem porta Aleluia. que se fechem diante da Sua voz. Não há doenças, nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade Se acalma. se acalma Na voz dele, na voz dele, na voz dele. na voz daquele que A voz dele resolve tudo. pois Sua palavra é pura. Escudo. E aplauda Jesus e com palmas. Diga, não há ferrolho. Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da Sua voz. Não há doenças, nem culpas que fiquem de pé diante de nós. Se acalma na voz daquele que tudo criou, pois Sua palavra é pura. Escudo para os que Suas palmas para quem merece. Bem forte ao Senhor, igreja de Jesus. Te adoramos, Senhor. Fazemos a nossa festa para Deus. Em nome de Jesus.
E você diga amém. Vira o vizinho, dê uma boa noite para esse, para aquele, para o outro. Bem-vindo todos à casa de Deus. Bem-vindos, obrigado aqui o apoio dos irmãos do louvor. Deus abençoe. Hoje irmão Jetson no microfone, né irmão Jetson? Deus te abençoe aí também pela missão e o nosso amigo continua nos visitando. Crianças, Deus te abençoe nas aulas de hoje, tá bom? Sente-se, bem-vindo todos à casa de Deus. O culto é gravado e reapresentado um novo dia. Hoje nós estamos vivendo o domingo que antecede a semana do carnaval. Eu já falei outro dia e reforço agora, crente sim senhor, não se envolve com essas coisas de carnaval não, viu gente? A gente o máximo que faz é aproveitar esse período que não precisa ir ao trabalho, ir à escola, e se dedica mais nos assuntos da fé. Carnaval, pela tradução da palavra, é festa da carne. E já o Senhor diz na palavra que a carne, ela milita, ela trabalha contra o espírito. Então há uma rivalidade. Quanto mais você abastece a carne, menos você atende o desejo do espírito. Mas nós estamos já exaustivamente falando sobre o Espírito Santo, falando sobre os dons do Espírito Santo, estamos nos aplicando nesse assunto, e a minha vontade, e eu creio que a sua também, é que o Espírito esteja mais forte. Amém, gente? É a tua vontade, eu estou certo? Quem quer que o Espírito esteja mais forte, solte um glória a Deus daí. Que bom, bem-vindo todos à casa de Deus. Nós estamos em uma série de estudos, como já falei, dos dons do Espírito. Hoje estamos vivendo a parte número 8 do nosso estudo, sabendo que são 9 os dons, porém você deve lembrar que a lição número 1 foi a introdução, não é? Então nós teremos a 10ª lição ainda sobre esse estudo. Já estamos na reta final, não sei você, mas já estou ficando com saudade do estudo. Está sendo joia para você? Está sendo joia para você? Que bom, isso é bênção. E qual é o assunto de hoje, irmãos? Fale para mim. Exatamente, discernimento de espírito. Imagino que todos já têm a lição, né? Diz assim a lição: discernir significa olhar para além do exterior. Profecia e discernimento estão relacionados à revelação da palavra de Deus. O dom de discernir espíritos refere-se à capacidade sobrenatural concedida por Deus, com a finalidade de identificar as origens e natureza das manifestações espirituais. E tais manifestações podem ser ou podem ter basicamente 3 origens: de Deus, do homem, que representa a vontade humana, a carne, ou do maligno. Então vamos entender? Estamos falando sobre uma dádiva de Deus de discernir. Discernir é separar, é compreender numa visão mais ampla. Discernir o quê? Espíritos. Que espírito? É só o de Deus? Não. Existe, repito, o Espírito de Deus, existe o espírito humano, e existe também o espírito maligno. E o discernir o que é? É você estar muito ligado em Deus, para compreender qual é o mover, ou qual atitude tomar em qual situação você estiver vivendo. É esse estalo da paz de Deus, para que você não seja enganado. Você verá ao longo da lição, nós vamos usar muito a expressão engano, porque a ideia do maligno é enganar as pessoas. Você já diga daí, ele está amarrado em nome de Jesus. Aí você percebe na sequência da lição o seguinte: pelo entendimento e pela lógica humana, nem sempre é possível avaliar a origem das manifestações espirituais, mas com o dom de discernir os espíritos,
o servo de Deus ou a igreja não será enganada. Vamos para esse texto? Atos capítulo 8, versículo, a lição sugere 9, eu volto 8 em diante. Então, Atos 8, verso 8. Pegue nota, grife, anote, sublinhe, deixa Deus tratar com você. Atos 8, 8. E havia grande alegria naquela cidade. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o mais pequeno até o maior, dizendo: este ou esta é a grande virtude de Deus. E atendiam-no a ele, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam, tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado ficou de contínuo com Filipe. De leitura lhe basta. Olha que bonito. Então a Bíblia está falando a respeito de um homem chamado Simão, e esse homem chamado Simão, ele sabia artes mágicas, e ele fazia uso da magia, ele fazia uso dos recursos de mágica, truque, e esses truques, as pessoas observavam e pensavam: oh, como esse aí é homem de Deus. Você percebe como precisamos estar ligados em Deus, pessoal? Tem certas coisas que é uma manipulação, é um truque. Você sabe que a mágica, ela tapeia os nossos olhos. Se a pessoa for repetir a mágica, fazendo bem devagarzinho, você pega o pulo do gato e descobre onde é que a pessoa está querendo lhe passar a perna. É um movimento rápido que trai, que engana os seus olhos. Você percebe que esse homem chamado Simão, ele fazia uso de mágica e encantava as pessoas, e as pessoas chegavam a pensar que ele era um grande homem de Deus. Que coisa séria. Você percebe que a lição de hoje vai tratar a respeito disso. Esses truques que tentam enganar o povo de Deus, ou as pessoas. Apocalipse também é um texto que eu separei, no capítulo 13, verso 13, tem ali uma declaração muito importante. Apocalipse é um assunto profético. Hora dessa, permitindo Deus, eu quero trazer um estudo sobre o Apocalipse aqui na igreja, mas a gente programa isso futuramente. Ali no Apocalipse há várias figuras, há vários emblemas, porque foi escrito em uma época de perseguição religiosa. Então, eles tinham uma comunicação cheia de símbolos, cheia de elementos, para que as autoridades não interceptassem a comunicação, para que não entendessem nada. Não sei se você já teve a curiosidade de ler Apocalipse. Se não for debaixo da iluminação divina, você lê e não entende nada. Começa a falar que a besta fera saiu do mar, daqui a pouco fala do cavalo, e um cavalo era preto, outro cavalo era branco, outro cavalo era isso e aquilo, e tinha uma balança e tinha uma espada, e você, quando começa a entender, entra símbolo, 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 exatamente por ser, repito, um livro escrito em um período de perseguição aos cristãos. Mas vejamos o que diz Apocalipse 13, verso 13, falando sobre a besta. Daqui a pouco eu te falo sobre a besta. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens, e engana os que habitam na terra com sinais, que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta. Para aqui um instante. Besta é mais uma expressão ouvida em Apocalipse, que se traduz de uma forma muito resumida,
como o 666. Eu imagino que muitos aqui já ouviram falar do 666, não já? Já ouviram? Imagino que muitos já ouviram falar sobre aquela marca que será colocado na mão direita, como também sugerido na testa. Isso tudo é a figura do 666. E a Bíblia ainda diz para fazer cálculo em cima do 666, para entender, porque é a figura de homem. A quem arriscou fazer esse cálculo? Não estou diminuindo ninguém, por favor, é alguém que fez, chegando à conclusão de que esse 666 seria a figura papal. Alguém fez esse cálculo. Mas a maior parte dos cristãos, dos estudiosos, entendem que esse 666 se traduz à figura de Nero, que na época foi um grande perseguidor também da igreja de Cristo. Isso é só uma curiosidade extra, mas não é o assunto de hoje, é Apocalipse. Mas você perceba que essa besta que a Bíblia está falando, fará sinais para poder enganar as pessoas. E qual sinal fará, pastor? Fogo cair do céu. Meu Deus do céu! Você imagina quantas coisas vão acontecer daqui para frente, até o Senhor nos recolher para a vida eterna, exatamente na intenção de nos enganar. Então toma muito cuidado, irmãos. Nem tudo que brilha, nem tudo que reluz é ouro. Toma muito cuidado. A Bíblia diz que, se necessário ou possível for, o maligno vai se disfarçar de anjo de luz para poder enganar os crentes. E você diga, está amarrado em nome de Jesus. Então repito, você verá que a lição de hoje, ela vai se desenvolver em relação a isso. Uma série de enganos que já está acontecendo entre nós, para que as pessoas errem o caminho até Cristo. Já está entre nós uma série de coisas que tentarão fazer o povo de Deus errar o caminho. Deus nos ajude, né, gente? Em relação à besta, só para concluir o raciocínio, em 2 Tessalonicenses 2:8, anote, leia depois, diz a Bíblia que o Senhor destruirá o inimigo da igreja com o sopro da sua boca. Você vê como nosso Deus é poderoso. Deus é demais, pessoal. Com o sopro de Deus, Ele vai fazer o inimigo da igreja todo se despedaçar. Diga glória a Deus. Mas vamos voltar à lição. O Apocalipse é um assunto que eu estou vibrando. Se Deus permitir, em breve a gente estuda mais. O espírito do homem é a parte mais importante do homem. Com o espírito, o homem conhece a Deus, que é Espírito. O Espírito de Deus é o Espírito Santo. E os maus espíritos são espíritos servos de Satanás. Então, quando falamos em espírito, não pense apenas no divino, pense nesses três: o espírito divino, o espírito humano e o espírito maligno. Sobre esses três, se você tem o discernimento, você fica muito bem ligado para não ser enganado. Até aqui, tranquilo, irmãos? Tranquilo, irmãos? Excelente. A dádiva de hoje, ou o dom de hoje, trata de uma capacidade especial, dada pelo Espírito Santo, para ver além do que os homens comuns veem, quando se manifesta um espírito. Saber qual o espírito pelo qual uma pessoa fala ou age, desmascarando, se tem hábito de grifar, grifa aquilo ali, desmascarando e descobrindo a verdadeira fonte. Então, repito, insisto, é Deus clareando o seu entendimento, para você compreender a verdadeira fonte. Eu te conto um caso, sem fugir do assunto, um caso muito sério, de uma pessoa que aparentemente estava orando em línguas, aparentemente estava falando em mistério com Deus, a língua especial, o falar em línguas. E segundo um caso tão sério, o pregador que acompanhava aquilo começou a perceber algo estranho,
como diria no linguajar popular, o espírito não bateu. O espírito não bateu. Na mesma hora, inspirado por aquela direção, impôs as mãos e repreendeu aquilo. Repito, aparentemente estava falando em línguas, cheio do Espírito Santo. E no impor as mãos, acredite, não estou aumentando em nada, manifestou demônio. Que coisa, não? Então perceba, você verá seguindo a lição, que o maligno ele tenta imitar as coisas de Deus, para poder enganar as pessoas. A imitação já chegou até no Evangelho, a imitação já chegou, a pirataria já chegou, até nas coisas do reino, e aquelas pessoas que estão atrás de sinais, aquelas pessoas que estão atrás de certa movimentação, serão os mais fáceis a serem enganados. Como é que eu faço, pastor, para não ser enganado? Aqui, ó, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tem que conhecer a verdade. Amém, gente? Eu lhe conto, eu posso, sem exagero, ficar aqui mais de hora falando só de casos que já acontecem no meio da igreja, eu não digo dentro da igreja, mas no seio dos crentes, que são artimanhas malignas para enganar. Houve algum tempo, pessoal, várias manifestações que pareciam ser muito de Deus. Eu vou citar algumas. Eu lembro que eu mesmo com minha família cheguei de frequentar 2 encontros assim. Era aquela propagação assim da irmãzinha que era mais ungida que todos. E essa irmãzinha atendia era na casa dela, não tinha nem cobertura espiritual, já começa a ficar um negócio meio estreito. E essa irmãzinha alegava ser a mais espiritual que todos, todas e acima da média. E ensinava-se há algum tempo uma doutrina que era do cair no poder de Deus. Eu não sei se essa doutrina foi forte para cá, para o sul. Foi forte ou não? Foi? Chegou aqui, ouviu falar dela? Aquela de que às vezes o pregador lança o paletó e a igreja cai, coisa parecida e tal. Há uma outra doutrina também, essa agora já é mais recente, tem aí um pouquinho mais de ano, que é uma doutrina do riso. Essa é nova. O pregador pega o microfone da igreja, em vez de pregar e falar como estamos aqui agora, ele cai na gargalhada. E o culto, a pregação é essa. E um certo momento o pregador desce lá do altar, e no meio da igreja olha para um, e a igreja cai na gargalhada. E entendem esses, que o rir muito é ser cheio de Deus. Olha, meu irmão, é muito bom rir, muito melhor do que chorar, mas não tem nada de Deus nisso. Quem é piadista, então está cheio do Espírito Santo. Tem a ver isso, gente? Pode me responder. Tem a ver isso, gente? Se eu estiver rindo muito, quer dizer que eu estou cheio de Deus? Tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu vou lhe mostrar ao longo da lição, já lá mais abaixo, de que tem como você observar se aquele espírito vem de Deus. Repito que eu poderia citar vários exemplos que já estão entre nós, no meio do povo crente, numa intenção de nos enganar, gente, numa intenção de nos tirar do compasso, nos tirar da verdadeira fonte. Saltando um parágrafo, siga. Satanás é um grande imitador, tenta copiar o que o Espírito Santo faz, tenta levar as pessoas a crer que quando ele se manifesta, é o Espírito Santo, na ideia de que sejam enganados. Vamos para a Bíblia? 1 Timóteo 4, esses assuntos que eu trato, extra da lição, recomendo, pegue nota, grife, aproveite, não perca nada, e digo que quando eu falo desses exemplos, irmãos, não é na intenção de diminuir igreja, pastor, religião, diácono, não. Você percebe que eu não falo nome, época nem lugar, muito menos religião. Não é nossa cultura criticar,
mas é a nossa cultura orientar, senão você poderá ser enganado também. Quem entende, diga aí, eu entendo. Olha o que diz 1 Timóteo capítulo 4, mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, quando a Bíblia usa essa expressão, é a reta final para a volta de Cristo, os últimos tempos, apostatarão alguns da fé, desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria concupiscência, proibindo o casamento, ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou. Verso 4, porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ação de graças. Então perceba que a Bíblia diz que nos últimos tempos vão ser ensinados algumas coisas que não tem nada de Deus, pessoal. Ali a Bíblia sugere dois assuntos: proibição de casamento. Casamento é bênção. Cadê os casados aqui? Levanta a mão assim. Casamento é bênção, pessoal. Deus, é bênção. É muito bom você dividir alegrias e até tristezas. É muito bom você ter um ombro amigo, companheiro, companheira. Assunto que futuramente a gente pode dedicar um culto só para falar a respeito de vida a dois. Mas é bênção. Aí, segundo a Bíblia, vão se levantar falsos ensinos, proibindo isso, aquilo, e outro, coisa que não tem nada a ver com Deus, é tudo da cabeça. Os irmãos estão igual os irmãos da manhã, estão me olhando assim com olhar assustados. Mas é verdade, é a pura verdade. Talvez alguém fique até com medo: pastor, então pode ser que eu seja enganado? Pode, mas não tem nada que você ficar aflito, porque se você tem o Espírito de Deus, o Espírito de Deus não permitirá você ser enganado. Amém, gente? Um outro texto que é o central, quero que você leia comigo, vamos lá? É esse quadrado central. Amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. É para provar, porque já muitos falsos mestres se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir. Leia isso aqui, gente, para deixar um pouquinho mais a igreja de Jesus acordada. E eis, leia, que está já no mundo. Então não pense você, quando você lê algumas coisas bíblicas, de que são coisas apenas futuras. Em relação a ser enganado, em relação a profetas falsos, em relação ao engano, já está entre nós, já está no mundo. Precisamos desesperadamente do Espírito Santo para não sermos enganados. Irmãos, eu abro parênteses, sem fugir tanto da lição. Tem pessoas boníssimas que estão sendo enganadas. Tem pessoas que poderiam ter tido um futuro brilhante na presença de Deus. Eram tremendamente usados por Deus, mas começaram a agir de maneira errada, começaram a ser enganados. Vai ver, até foi colaborador desde a fundação da igreja. Aí o maligno sorrateiramente começa a fazer uso do engano. Coloca na cabeça dela: você já é acima da média,
Afinal de contas, você já vai para 18 anos de igreja. A nossa igreja em setembro completa 18. Afinal de contas, você já está superior até que os seus pastores. Você entende o que eu estou dizendo ou não? Teve até um cantor que cometeu a infelicidade de pensar isso aí. Publicamente ele anunciou que ele era um cantor acima da média. Podia colocar os melhores cantores nivelados e ele estava muito acima, mas é um bobinho. O que somos e temos é Deus com a gente, pessoal. Amém, gente? O que somos e temos é a luz de Deus sobre nós. Se essa luz se apagar, foi-se, acabou a graça, acabou tudo. E se esse fôlego que Ele nos deu, porventura Ele resolveu fechar a torneira e que não faça, tudo acabou. Então, longe de nós esse engano. Se o maligno tentar lhe enganar que você é demais, você toma cuidado, que ele está querendo lhe passar rasteira. O que somos é graças a Deus. O que temos é graças a Deus. Amém, gente? Quem compreende, balança a mão, diga glória a Deus, né, gente? É isso aí, precisamos ter isso muito claramente, ok? O que mais a nossa lição identifica? A mensagem do verdadeiro profeta era absoluta, mas tinha que ser estabelecido se de fato ela vinha de Deus, e esta era a função do discernidor de espírito. Paulo ordena que depois dos profetas falarem, outros julguem. Então entenda, o profeta, desde o Antigo Testamento, uma autoridade muito grande, falar em nome de Deus, que responsabilidade, e todos o recebiam com muito respeito, mas o apóstolo Paulo recomendou, avalie, como foi dito ali atrás também, na primeira carta de João, o versículo central, provai o Espírito, examine o Espírito, é para você observar. Tem duas maneiras, que eu vou lhe resumir, para você identificar se aquele Espírito é de Deus ou não. Eu gostei dessa forma didática e eu trago para os irmãos. Tem duas maneiras. A primeira maneira de você identificar se o Espírito é de Deus ou não, é a doutrinária. Pastor, o que é isso aí? Aquilo que você está vendo, ouvindo, confronta o que a Bíblia ensina? Aquilo que você está vendo ou ouvindo tem respaldo bíblico? A Bíblia aprova? Tem a confirmação bíblica daquilo? Se tem, já é um momento para descansar, tranquilizar, porque há uma previsão bíblica daquilo. Repito, a primeira lição é a doutrinária. Agora, se o contrário acontece, se o que você anda vendo, ouvindo, ou alguém anda vendo ou ouvindo, contraria a doutrina, contraria o ensino bíblico, pois isso aí não tem nada de Deus. Eu vou pegar de volta o exemplo emprestado, a doutrina do riso. Cair na gargalhada e estar cheio de Deus, gente? Boa noite. Cair na gargalhada e estar cheio de Deus? Imagina no culto de hoje, gente, guarda a lição de lado, vamos só rir hoje. Acho que você vai olhar um para o outro e falar, o pastor ficou doido? É verdade? Não ficar só rindo. Aí eu chamaria aqui na frente Edgar, para ficar rindo, a gente ia assistindo ele rir. Tem nada de Deus nisso, gente. Então, se contraria a doutrina, lança na lata de lixo. Não tem nada de Deus no negócio. Amém? Uma segunda evidência para você compreender, repito que eu estou lhe falando de dois assuntos, para você compreender se o Espírito é de Deus ou não. Um segundo assunto é a prova prática. A primeira foi a doutrinária.
A segunda é a prática. Olha o que Jesus deixou para nós em Mateus 7, verso 15. Abra lá, quero muito que você entenda esse assunto, irmãos, porque esse negócio de crente ser enganado está muito sério, isso aí já está acontecendo. Muita gente que teria um futuro brilhante, pessoal, está sendo enganado. Enganado talvez por um aborrecimento, por uma chateação, enganado talvez por algum desconforto. O fulano não podia ter feito isso comigo, o obreiro não podia, o pastor não podia, aí depois daquilo fica desgostoso, para de orar, para de congregar, para de ler a Bíblia, está tudo errado, estão sendo enganados. Amém, gente? Estão sendo enganados, para com isso. Ou é a pessoa que Deus já colocou um toque sagrado para que ela decida ao batismo, e ela está sendo enganada. Não, depois eu vejo isso aí. Está sendo enganado. Eu vejo isso aí depois. Afinal de contas, eu sou jovem. Jovem que tem esse pensamento normalmente, né? Apesar de que hoje foi o dia de batismo de jovem. Maria Eduarda, né? Desceu as águas hoje, e outros irmãos desceram mais cedo. E até aplauda Cristo pela vida da juventude, né? Deus abençoe. Nesse período de carnaval agora, eles estão em atividades aqui na nossa igreja. Então perceba, engano já existe. Pessoal, eu já vi pregadores que poderiam, repito, ter um futuro brilhante, que foram enganados, pessoal. Vai ver, contrariaram uma direção, vai ver, não aceitaram ser orientados, vai ver, não aceitaram até ser transferidos. Isso aí, infelizmente, tem pessoas sendo enganadas. Às vezes a missão precisou dele em uma outra cidade, a queima-roupa, às vezes acontece. Precisou dele a queima-roupa em uma outra missão, e quem sabe o cidadão foi enganado. Não, tal lugar eu não vou. Quantos habitantes tem a cidade? Mas é um bobinho. Se tem uma alma, lá necessita de um pregador do evangelho. Amém, gente? Sem falar em alguns que às vezes são enganados no assunto vida amorosa. Mas você já entendeu o mistério. Mateus capítulo 7, verso 15, diz assim, se não tem a Bíblia, acompanhe pela tela. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Que lição pesada, né? Mas é necessário entender. 16. Por seus frutos, agora é a lição prática, tá? Por seus frutos, o que diz? Os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? 17. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, toda árvore má produz frutos maus. Vamos até o 20. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, leia esse final, pelos seus frutos os conhecereis. Então vamos lá recapitular, para avançar na lição, 2 assuntos muito diretos. Pastor, eu tenho dúvida, eu quero, já que a Bíblia está dizendo que eu preciso examinar o Espírito, eu tenho dúvida, o que eu faço, pastor? Lição número 1 é a doutrinária. Tal ensino contraria a Bíblia ou a Bíblia aprova? Segundo, lição prática, examine os frutos. Amém? Avançando, em relação a Jesus, na coluna do meio, ele tinha também e tem essa habilidade especial de discernir espíritos. Antes de ler o que está escrito, eu me antecipo lembrando de um caso de Mateus 22, o verso é o 17. Algumas pessoas vieram até Jesus numa intenção maldosa. Nem todo mundo que ia até Jesus ia na intenção de ficar pertinho e amar Jesus, não. Tinha pessoa que se aproximava de Jesus com intenção má, e foi o caso. Chegaram até Jesus e disseram: Jesus, me conte uma e diga,
É lícito pagar tributo a César ou não? O que o senhor acha disso? Jesus muito inteligentemente respondeu no 18: por que vocês estão me experimentando? Por que vocês estão fazendo isso comigo? Eu percebo que a pergunta de vocês é maldosa. Sabe que a Bíblia orienta? Eu vou abrir parênteses nisso aqui, irmãos. Você quer ser sábio? Fique calado. A Bíblia diz que até o calado se passa por sábio. Tem gente que abre a boca e põe tudo a perder, não é verdade? Algumas autoridades, até políticas, pessoal, eu acho que eles não entenderam ainda. Se falassem menos, seria mais. Às vezes, os entrevistadores, vocês vão entender o que eu quero dizer. Às vezes a grande mídia, sem falar nome dessa ou daquela, fazem perguntas igual a essa de Jesus. Você entende ou não? Pergunta só para pegar o cabra de calça curta. Igual fazer pergunta ao pastor sobre a homoafetividade. Respeitamos e amamos a todos, mas o nosso padrão doutrinário é a Bíblia. Então há certas perguntas que se faz, só que se faz com uma pitada de maldade, sabe aquilo assim, limpa aí porque está caindo veneno, sabe? Uma pitada de maldade. Fizeram essa pergunta para Jesus, e Jesus falou: seus marvados, eu sei, vocês querem me experimentar. Aí os versos a seguir, que é o 20 ou 19 em seguida, Jesus falou: me dê uma moeda. Aí eles deram. Quem é que está aí na moeda? Aí eles disseram: é César. Jesus, numa sabedoria muito grande, disse: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. O que é que Jesus teve naquele instante? Discernimento de espírito. A gente precisa disso, pessoal. Precisa disso. Para não ser enganado e para não cair em discussão boba. Tem gente que às vezes faz pergunta para pastor. Eu acho que eu estou até quase me decidindo a não fazer atendimento mais por WhatsApp. Tem gente que às vezes faz pergunta para o pastor e faz tudo pergunta torta com intenção igual essa aí. Entende ou não? Fazendo aquelas perguntas capciosas, vai ver só para printar um negócio e ter lá um comentário infeliz. Coisa séria. Voltando, que o Senhor nos dê esse discernimento como deu a Jesus. Amém, gente? Tem pessoa que pergunta, mas não pergunta porque tem dúvida, não. Pergunta porque quer. Entende? Você entendeu o que eu disse? Quem entendeu, alivia meu fardo. Diga: eu entendi já, pastor. Então tá jóia. Vamos seguindo avante. Outros casos em relação a Jesus. Ele observou Natanael, estou citando a lição. Ao longe observou Natanael e disse: esse aí é um verdadeiro israelita. Ao longe. Quando ele ouviu isso aí, o Natanael ficou até surpreso. Olha, o senhor conhece a mim mesmo. E o Senhor disse: não se encante por isso não, se encante porque você vai ver coisas maiores do que essas, anjos subindo e descendo e tal, glória a Deus. Um outro caso, é um caso em que os discípulos queriam fazer fogo descer no céu e acabar com tudo, e Jesus disse para eles: vocês não sabem de que espírito vocês são. Em outras palavras, é como a gente diz no nosso linguajar: o espírito não bateu, sabe? Você não sabe de que espírito vocês são. Há um terceiro caso extra que eu acrescentei na lição, que eu quero que você grife para a tarefa de casa, mas não tapeie o pastor não, leia mesmo. Esse texto último, que é o de 2 Reis, trata a respeito de Eliseu. Eu estou citando que é tarefa de casa. Esse texto trata a respeito do Naamã, que foi até o Eliseu, para poder ser curado de uma lepra. O Naamã, chegando, nem foi recebido pelo profeta Eliseu, nem recebeu. O Naamã mandou o obreiro dele atender, e dá uma ordem para Naamã: mergulhe 7 vezes no rio Jordão, que a tua lepra
vai desaparecer. Vencido a parte de que Naamã ficou bravo, porque o profeta não o recebeu, vencido a parte de que o rio não era o dos melhores para isso, ele até sugeriu rios diferentes, mas era aquele que era para mergulhar, vencido isso aí tudo, o Naamã foi, mergulhou as 7 vezes e foi curado. O Naamã voltou curado e quis retribuir a graça alcançada com presentes, com dinheiro. Ele chegou ao profeta e disse: ô profeta, estou tão feliz da cura, que eu quero que você me fale, aceite meus presentes, o que eu posso te dar, pela graça alcançada? Eu aproveito, irmãos, é muito lindo alguém ser grato por uma graça alcançada, mas a graça da parte de Deus não é, ou não está à venda. A graça de Deus, ela é impagável, não se paga pela graça de Deus, o nome já diz, graça de Deus é um favor não merecido, não se paga não, amém gente? Não se paga não. Na mesma hora o profeta diz: não é nada não, isso aí é Deus que lhe tocou, que te deu a graça, pode ir embora. O obreiro dele viu aquilo, e ele pensou: pronto, o profeta perdeu aquilo tudo de presente, mas não pode. Escondido do profeta, ele correu atrás do Naamã, e disse para ele: ô rapaz, o profeta mudou de ideia, qual presente que você quer dar mesmo? Isso aqui tudo aqui, eu recebo em nome do profeta, me dê que eu levo. O obreiro do profeta já estava guardando tudo em casa, voltou até o profeta bateu o olho nele, e disse: onde é que você estava? Ele já começou a gaguejar: eu não fui em parte alguma. Eu sei que você foi até o Naamã pegar os presentes dele. Eu estou falando sobre, qual é o tema de hoje, gente? Discernir espíritos. Eu imagino que essa hora o obreiro gaguejou um monte, né? Não, eu ia, não, mas eu não, deve ter gaguejado um monte. Por inspiração divina, o profeta entendeu tudinho que se passava, que ele foi lá, pegou o ilícito e trouxe para dentro da casa, e ainda mentiu para o profeta que ele não tinha ido a lugar nenhum, e o profeta, num ato de muita ousadia, disse: pelo teu erro, a lepra que saiu de Naamã vai grudar em ti agora. E ficou leproso na hora. Que coisa séria, gente. Repito, para não perder a lição, estamos falando sobre discernir espíritos. É tão sério isso aí, você está pertinho de Deus, para poder estar iluminado nessa parte, não ser enganado, não ser tapeado. Vai ver a pessoa faz assim, aquela cara de verdadeira, e está escrito na testa dela: eu estou mentindo. Porque Deus, Ele dá essa iluminação. Amém, gente? Amém, gente? Caminhando para o final. O que é discernir? A banda pode posicionar. É uma capacidade especial para julgar profecia, se ela provém de Deus. Aqui é um resumo, né? O que é discernir? É um poder sobrenatural para detectar o domínio dos espíritos, seus planos, seus propósitos. E o que não é discernir espíritos? Não é habilidade para descobrir falha dos outros. Imagine alguém entender a lição toda errada e agora quer ser futriqueiro gospel. Não, tem nada de Deus nisso aí não. Deus não vai lhe dar uma habilidade para você agora ter que ficar, não, tem nada de Deus nisso aí. Não é o discernimento de espírito uma habilidade para você ficar descobrindo falta ou falha dos outros. Não é também leitura de pensamentos. E nisso encerramos. Ali abaixo tem mais um versículo que reforça o que falamos muito já hoje: falsos profetas. Olhe adiante, guarde a lição, ela é tua, anote, grife, daquele jeito que nós já falamos, né?
Se perdeu alguma lição, depois procure com o obreiro que eu pedi lição a mais. Entenda que o mistério, irmãos, o falso profeta já existe. Já existe no mundo, como a palavra diz. Duas formas de você identificar. Quais são? Vejamos se você tem boa memória. Uma primeira forma, de maneira didática, a primeira forma qual é? Doutrinária. Aquilo que está sendo feito contraria o que a Bíblia ensina. Se contraria, sai fora, irmão. Amém, gente? Tem nada de Deus naquilo. E o segundo raciocínio qual é? O prático. Pelos frutos conhecereis a árvore. Quem entendeu tudo, levanta a mão e diga glória a Deus. E aplauda o nome de Jesus bem forte. Que Ele nos dê esse discernimento. Irmão Jedson, que está conosco hoje, me fale qual é a canção. Quero descer. Lindo louvor. Coloca de pé. Vamos cantar essa boa canção. A irmã Dini, que também louva conosco, ela soltou uns glória a Deus lá no evento da juventude ontem, né, irmã? E a voz dela está precisando de um gásinho. A gente vai dar essa folga para a irmã hoje. Fecha os olhos, vamos falar com Jesus, vamos. Prepare o teu coração a partir desse louvor. E eu quero, pela fé, pedir a Deus: Senhor, não nos deixe ser enganados não, porque o engano já está aí. E infelizmente há pessoas que são muito boas, que estão sendo vítimas de enganos, e que estão porventura até caindo na fé, caindo no pecado, tudo fruto do engano. Mas agradecemos pela graça do Espírito Santo, que age sobre a igreja, para que não sejamos enganados. Louve a Deus, em nome de Jesus. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra seguir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do seu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no seu poder. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou,
só pra te adorar. Senhor, Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do seu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã. Mais uma vez, levante a mão e a voz, peça, cante, louve. Senhor, sim, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do seu amor. Me purifica, eu quero ser limpo, sim, como Naamã, no seu poder. Senhor, eu oro, de acordo com o que nós estudamos hoje, que o Teu Espírito Santo, Senhor, tenha plena, total, completa liberdade sobre a vida de cada um de nós. Nós cremos que o Teu Espírito Santo paira neste lugar, numa intensidade muito linda, muito bonita, Senhor. E eu peço a Ti agora, não nos permita ser enganados. Nos permita, Senhor, estar tão sintonizados com o Teu Espírito Santo, tão iluminados pelo Senhor, tão iluminados pela Tua graça, pela Tua presença, que não sejamos tapeados, enganados por falsos ensinos, falsos discursos, ou até mesmo, Senhor, algumas operações, a exemplo da besta, que promete fazer até fogo descer do céu, para enganar as pessoas, para que as pessoas atribuam a outra pessoa a divindade. Senhor, 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 queremos, ó Pai, essa luz sobre nossas vidas. Eu oro, meu Deus, como ministro do Evangelho, como pastor desta igreja, Pai, que a nossa igreja seja bem madurinha, que os irmãos sejam bem madurinhos também, para não ser alvos, ó Pai, dos lobos ferozes, disfarçados de ovelhas, como a Tua palavra diz, que não sejam, meu Pai, confundidos ou enganados por nenhuma doutrina contrária ao que a Tua palavra ensina, doutrinas até de demônios, como também foi dito hoje, doutrinas que proíbem coisas que o Senhor abençoou para ter, para fazer, doutrinas, meu Pai, que não tem nada de espiritual, doutrina que é coisa feita pela cabeça do homem, e que aquilo não lhe agrada nem lhe desagrada, é só um peso nas costas, é só um peso no ombro, mas não tem nada de Deus. Oh, queremos mais do Senhor, Pai. Oh, e eu aproveito este momento de oração, e pela fé, Senhor, eu intercedo por esta igreja, eu intercedo por esses irmãos que aqui estão, outros tantos que vieram de manhã, outra parte que porventura acompanha ao longe, até pelo efeito do feriado prolongado. A minha oração, Senhor, é: guarda cada um de nós, guarda, Senhor, de que nenhum de nós seja enganado. Alguém que porventura está enganado, fruto de uma raiva, de um rancor, de uma mágoa, de um desafeto, de uma frustração, até na igreja A, na igreja B, e que depois disso nunca mais foi igual, se estragou, se perdeu, já não é mais servo de Deus como era no começo. Ilumina, Senhor, ilumina, Senhor, Tua bênção sobre todos agora, a bênção do Espírito Santo guardando cada um de nós, guardando os novatos na fé, que ainda são bebês espirituais, guardando os crescidos, para que também não pensem ser acima da média e sejam enganados. Queremos toda a vida ser alimentados pelo Senhor, Pai, em nome de Jesus. Você diga: Senhor,
ilumina a minha vida, pois eu não quero ser enganado jamais. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém? E aplauda o Redentor, o Senhor, o Salvador da nossa vida. Aleluia! Amém, gente?